Olá, segundos anos, eu espero que vocês estejam bem. Nesse momento de distanciamento social, nós optamos por fornecer a vocês as aulas virtuais para que o nosso conhecimento não fique parado. Nessa primeira aula de Sociologia, eu acho importante nós retomarmos os conceitos que nós vimos trabalhando no começo da apostila 8, para que nós consigamos dar sequência na matéria, tudo bem? Vimos na apostila número 8 que o tema dela é o racismo. Prática distorcida e equivocada, né, que define que existam superioridades, uma hierarquia entre as raças humanas, o que nós sabemos que é mentira. Inclusive, felizmente, no Brasil o racismo é crime. Mas isto posto, Bia, no Brasil, qual é o tipo de racismo que prevalece? Para a sociologia, é o racismo velado. O que é o racismo velado? É como se eles estivessem coberto por um véu. É aquele que não é explícito, mas que está cotidianamente na vida das pessoas por meio de piadinhas, por meio de adjetivos. Ah, Bia, mas parece tão comum por isso mesmo. Essas práticas comuns, mesmo que inocentemente pronunciadas, favorecem a prevalecência do racismo. Tudo bem? Bia, por que existe racismo ainda no Brasil, se o Brasil aboliu o trabalho escravo, né, dos negros lá em 1888 com a princesa Isabel? Porque o fim da escravidão, apesar de ter sido lá no século XIX, foi tardio. E pior, os negros libertos não foram incluídos na sociedade. Ninguém pagou a eles uma indenização, ninguém deu trabalho ou terra para que eles pudessem trabalhar. Que dirá acesso à educação, que nós sabemos aí que é o caminho, que é o meio para que se consiga ingressar muitas vezes no mercado de trabalho. O racismo, como vimos anteriormente, é um conjunto de teorias equivocadas e distorcidas que defendem a ideia de que existe a superioridade de uma raça humana em relação a outra, certo? Exemplos de lugares e momentos em que o racismo foi praticado. Temos o apartheid na África do Sul, né? Todos conhecem da aula de história, o regime de segregação racial que vigorou entre os anos de 1948 e 1994. O extermínio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração durante o Holocausto, sem contar a dizimação de vários povos indígenas em toda a América, né? América do Norte, América Central e América do Sul, durante os períodos de colonização. Não há evidências científicas para separar a humanidade em raças. É por isso que, inclusive no Brasil, o racismo é considerado crime. Mas ao longo da história da humanidade, povos foram dizimados pelo fato de um grupo de seres humanos praticar a intolerância e levar em consideração o local de origem, os traços culturais ou o tipo físico dos oprimidos para que eles pudessem ser, por exemplo, transformados em escravos ou mesmo dizimados. A nossa apostila traz a contribuição do sociólogo estadunidense De Bois. Segundo ele, embora defensor aí dos direitos civis, as leis, né, que classificam o racismo como crime não são suficientes para combater a prática do racismo no dia a dia. É preciso que haja uma mudança por meio da educação. E as ciências sociais, aí formada pela sociologia, pela filosofia e pela antropologia, têm um papel fundamental na educação dos jovens para que tais práticas sejam superadas, né? E finalmente o racismo seja exterminado da prática da vida, né, em sociedade. Mas Bia, qual é a origem então do termo raça? Raça vem do latim ratio e significa categoria, espécie. A princípio empregada e muito utilizada pelas ciências naturais. Carl Linnaeus, enquanto cientista naturalista, foi um dos primeiros a utilizar-se do termo raça. Em sua obra Sistema da Natureza, publicada no século XVIII, ele categorizou os seres humanos, né, hierarquicamente em 4 espécies, né, que vocês observam aí no meu slide. O primeiro é óbvio, no topo da pirâmide, o europeu, branco, sério e forte. O segundo, o asiático, amarelo, melancólico e avaro, né? O terceiro, o Afer, seria o negro, impassível e preguiçoso. E por fim, o americano, vermelho, mal-humorado e violento. Observem que para categorizar os seres humanos, o Carl Linnaeus ele se utilizou da localização geográfica, do temperamento daquelas pessoas e da cor da pele delas.
Isso hoje é inadmissível na ciência, mas para justificar a escravidão e as práticas violentas utilizadas pelos colonizadores no período das grandes navegações, a ciência começou a formular teorias que hoje classificamos e consideramos como racistas. Ainda no campo das ciências naturais, o zoólogo Blumenbach, de origem germânica, classificou os seres humanos em 5 categorias: o branco, caucasiano, o mongol amarelo, o etíope o negro, o cobre o americano e o malaio o moreno. Observem que ele também utilizou-se como parâmetro a origem geográfica, a cor da pele e o comportamento daquelas pessoas. Bia, o que nós podemos encontrar em comum na teoria, dentro das ciências naturais, tanto na teoria do Linneu quanto na teoria do Blumenbach? São teorias, obviamente, que possuem uma visão eurocêntrica, o europeu no centro de tudo. Ou seja, observem que tanto na teoria do Blumenbach quanto na teoria do Linneu, o branco europeu está no topo. Os demais são classificados com adjetivos que consideramos em pleno século XXI pejorativos, mas que em pleno século XVIII serviram aos cientistas e serviram aos governos e aos estados, inclusive aos colonizadores, como justificativa para submeter o resto do mundo aos interesses da Europa. No século XIX, as ciências naturais continuaram abrindo espaço para teorias racistas, a exemplo da teoria da eugenia, criada por Francis Galton, segundo o qual era possível sonhar com métodos de aperfeiçoamento da espécie humana capazes de levar a um maior branqueamento da espécie humana. Para Sérgio Pena, foi baseada nessas teorias de eugenia desenvolvida por Francis Galton que identidades foram criadas e resultaram em regimes de segregação, a exemplo do apartheid, como eu já mencionei, que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1944. A prática defendia uma separação física e, inclusive, jurídica entre as supostas raças humanas, certo? Observem aí na imagem. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar outras imagens na internet, fiquem à vontade. Nós observamos aí, bebedouros diferentes para brancos e coloridos. Havia também banheiros diferentes, havia também entradas nos terminais da cidade que eram também destinadas a pessoas diferentes. Quem morava no centro da cidade eram os brancos, havia aí uma separação por meio de uma cerca de arame farpado, e quem morava na periferia das grandes cidades, exemplo de Joanesburgo, eram os negros. Mas, Bia, por que nós estamos discutindo a questão da raça se é um termo em desuso pelas ciências naturais? Por que o capítulo 8 chama-se raça? Observem que ele chama-se raça no singular, para que fique claro que existe a raça humana e não uma hierarquia entre os seres humanos. A sociologia e a antropologia ainda se debruçam sobre o tema porque, infelizmente, no Brasil e no mundo ainda existem práticas racistas. E, a exemplo do que disse o sociólogo estadunidense Dubois, é função da educação das ciências sociais, como a antropologia, a sociologia, de levarem aos jovens, levarem aos estudantes, o conceito de que existe só o ser humano, só a raça humana e não superioridade entre eles, para que isso fique gravado e que as práticas racistas finalmente sejam exterminadas. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Depois nós vamos postar a parte 2, finalizando a nossa apostila. Um beijo, até mais!